matemática, professor Maurício Macedo, Geometria Analítica, aula 9. Vamos falar de coeficiente angular e coeficiente linear. Função dos coeficientes no gráfico. Nós já chegamos no quê? Na equação reduzida, nós chegamos a y igual a mx mais n. Espero que você esteja acompanhando as aulas para poder entender bem esse assunto, ok? Nós já passamos pela equação geral e pela equação reduzida. Lembrando que o m é chamado coeficiente angular e o n é chamado de coeficiente linear. Então, o número que acompanha x, ele é o coeficiente angular. O número que está sem letra, ele é o coeficiente linear. Bora analisar qual é a função de cada um. Primeiro caso, coeficiente angular. Vocês vão analisar um gráfico aqui. Eixo horizontal x, eixo vertical y. O coeficiente angular, ele é esse ângulo aqui de inclinação, ou seja, o declive da reta. Ele vai indicar qual é a inclinação dessa reta para o eixo x, ok? Então é isso que vai indicar o coeficiente angular. Lembre de ângulo, ou seja, inclinação da reta. Como é que calculo esse coeficiente m? Basta calcular a tangente desse ângulo. Então, o coeficiente angular é igual a tangente desse ângulo aqui, ó. Ou, o coeficiente angular, se eu considerar aqui a função tangente, cateto oposto e cateto adjacente, nós vamos ter quem? O cateto oposto vai ser a variação de y dividido por quem? Pela variação de x. Então, o coeficiente angular também pode ser dado pela variação de y dividido pela variação de x. Lembre que variação é vocês fazerem a diferença entre dois valores de y. Variação de x é vocês fazerem a diferença entre dois valores de x. Cada ponto tem seu x e tem seu y. Tem as suas coordenadas. Então é isso que a gente tem que usar. Então se eu tivesse aqui o ponto A, se eu analisar esse gráfico aqui, ó, o ponto A, o x está indo para onde? Para 0. E o y quem é? 2. Está aqui as coordenadas do ponto A. Se eu olhar para esse ponto B aqui, o x está onde? No menos 2. E o y está indo para onde? Para 0. Então, as coordenadas do ponto B seriam menos 2 e 0. Bora calcular o coeficiente angular para essa reta aqui, ó. Então, tem os pontos A, coordenada 0, 2, e o ponto B, menos 2 e 0. Eu tirei esses dois pontos lá do gráfico. Lembre que é assim que vocês vão ser cobrados. Vão dar um gráfico, vocês vão precisar de dois pontos para poder calcular o coeficiente angular. Então, vou aplicar a fórmula do coeficiente. Variação de y dividido pela variação do x. Quem é a variação do y? É a diferença entre os valores do y. Quem é a variação de x? É a diferença entre os valores de x. Bora começar pelo y. Eu vou considerar o y2 aqui no ponto B. Então, vai ser 0 menos quem? O 2. Então, vai ficar assim, ó. O y2 é 0, menos que é da regra, a variação. E o segundo y, o y1, seria o 2. Estou trabalhando só com o y aqui em cima. Ó. 0 menos 2. Tá? Agora, eu vou pegar a variação de x aqui embaixo. Se eu comecei do B, eu vou continuar do B. Então, o primeiro x quem é? Menos 2, está aqui. Menos 2. Menos da regra da variação. E o x1 que vai ser quem? 0. Ok? Então, lá em cima varia x, ou varia y. Tá? Aqui em cima varia o y. E aqui embaixo varia o x. É você que escolhe quem vai ser o y2 e quem vai ser o y1. Eu comecei do B menos o A. Então, você pode fazer o A menos o B. Chega no mesmo resultado. Só cuidado com esse menos da variação. Ok? Continuando. 0 menos 2 dá o quê? Menos 2. Fazendo menos 2 menos 0 aqui embaixo, também vai dar menos 2. Se der para dividir, divide. 2 por 2 dá 1. Na divisão, regra da divisão, negativo com negativo vai ficar positivo. A mesma regra da multiplicação. Sinais iguais sempre vai ficar positivo. Então, eu chego no coeficiente angular igual a
1. Ok? Então, recapitulando. Eu analisei uma reta, peguei 2 pontos, A e B, e joguei para calcular o coeficiente angular. Calculei a variação de y dividido pela variação do x. Fazendo a diferença, cheguei em quanto? Coeficiente angular igual a 1. Então, esse é o valor do coeficiente angular, que é a inclinação da reta. Ok? Eu vou precisar para montar a minha função lá em cima, a minha equação. Segundo caso, eu vou trabalhar com o coeficiente linear. Então, segundo caso, eu vou entender qual é a função do coeficiente linear. Está aqui o mesmo gráfico, certo? Eu já sei que o coeficiente angular é a abertura aqui, a inclinação para o eixo x. Agora, qual é a função do coeficiente linear na minha reta? Ela vai indicar o quê? É o valor onde a reta corta o eixo y. Então, a reta sempre vai cortar o eixo y, o eixo vertical aqui, ó. Ele está cortando aonde? Bem em cima do número 2. Então, bem aqui vai ser o coeficiente linear. Por quê? A minha função é y igual a mx mais n. Bem aqui nesse ponto, o x vale quanto? 0. Então, eu vou trocar x por quanto? Por 0. Então, eu vou fazer m vezes 0 mais n. M vezes 0 vai dar 0. Então, vai sobrar y igual a n. É por isso que o y aqui nesse ponto é o próprio coeficiente linear. Por isso que vai ser o valor que corta o eixo y. Então, nesse caso, o n valeria quanto? 2. É só olhar onde está cortando o eixo vertical. Como a reta passou no número 2, então já sei que o coeficiente linear é número 2. Ok? Então, é isso que é o coeficiente linear. Ele indica onde a reta corta o eixo vertical. É direto, é só vocês analisarem o gráfico, dá para entender legal. Ok? Então, bora chegar na equação reduzida da reta, pelo que nós acabamos de achar. Então, para achar a equação reduzida, eu precisava achar o m e o n, ou seja, o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, eu tinha esse gráfico. Qual foi o primeiro passo? Achar o coeficiente angular. Aí eu apliquei a fórmula m, a variação de y, sobre a variação de x. Cheguei no m igual a quanto? A 1. Certo? Lembra que nós pegamos 2 pontos, o a e o b. E calculamos a variação de y, depois dividimos pela variação de x. Então, chegamos no coeficiente angular igual a 1. O segundo passo é achar o coeficiente linear. Nós olhamos lá onde corta o eixo y, aonde? No 2. Então, n, coeficiente angular, igual a 2. Pronto, eu vou precisar desses 2 passos. Achar o coeficiente angular e achar o coeficiente linear. E o terceiro passo é só montar a equação. É você substituir o m e o n aqui na equação. Então, vai ficar y igual ao m, que foi quanto? 1. Então, vai ficar 1 vezes x. Mais o valor do n, que é positivo, então continua mais 2. Como 1 na multiplicação não altera o resultado, vai ficar o quê? Y igual a quem? 1 vezes x dá o próprio x, mais 2. Mas lembre que bem aqui tem um coeficiente 1 escondido. Então, eu cheguei na minha equação reduzida da reta, que nada mais é do que a função afim lá do primeiro ano do ensino médio. Então, o gráfico ele é muito importante para vocês montarem uma função. Toda vez que vocês verem uma reta, lembre da função afim e lembre da equação reduzida da reta. É o mesmo raciocínio. Só que como isso vai ser cobrado para vocês numa prova de Enem, por exemplo? O que ia mudar? Ele não ia dar o x para vocês. Ele ia dizer, digamos, que aqui o eixo horizontal é o t de tempo, por exemplo. E o eixo vertical seria o p, por exemplo, de preço. Ou seja, o preço depende do tempo de produção. Então, o que ia mudar? Quem está fazendo o papel de y? O P. Quem está fazendo o papel de x? O T. Só troco as letras. O y, quem seria? O P de preço. E o x seria quem? O T de tempo. Então, chego na minha equação que ele pediria. Ok? Então, lembre disso aqui. O y e o x é só por definição para você entender o conceito de função, equação reduzida da reta. Mas dentro de uma prova do Enem, como é que vai cair? Ele vai dar outra letra para você.
Aqui eu peguei quem? O T para o eixo horizontal e o P para o eixo vertical. Então você só tem que entender. O Y está no eixo vertical. Quem seria? O P na situação. E o X está no eixo horizontal. Quem seria a situação? Seria o T de tempo. Então pronto, chegaria na minha equação reduzida, que seria uma função de P em função de T. Então isso é importante vocês pegarem um gráfico, sempre cai no Enem. Quando vocês verem uma reta, o que é que vocês fazem? Procure logo 2 pontos, certo? Ou vocês montam o determinante, como já expliquei em aulas anteriores, ou você vai nesses passos. Primeiro passo, calcula o coeficiente angular. E segundo passo, calcula o coeficiente linear. Depois só substitui na função geral e você chega na equação que se pede. Ok? Isso é importante vocês fazerem esse treinamento aí. Espero que vocês tenham entendido essa dica. Até a próxima dica. Eu sou Maurício Macedo. Um abraço, pessoal.